Boa noite a todos. Meus avós Hermínio e Otávio viram por diversas vezes um lobisomem em seu terreiro, até que um dia descobriram quem era o cabra que se transformava nessa aberração. Tudo se deu na década de 1950. Meus avós eram recém-casados. Naquela época, não sei por qual motivo, os jovens se casavam cedo. Tanto é que meu avô tinha recém-completado 17 anos e minha avó tinha apenas 15 anos. Eles moravam num sítio muito grande que foi dado a eles por meus bisavós paternos. Meus bisavós chegaram em Feijó, no Acre, na época em que era apenas uma colônia e plantações de seringueiras a se perder de vista. Ali trabalharam para muitos fazendeiros, no que tiveram a sorte de posteriormente, quando Feijó se tornou uma vila, comprar muitas terras. Sendo assim, meus avós casaram e ganharam sua terra de presente. O cultivo de seringueiras continuava forte, muitos imigrantes chegando de toda a parte do Brasil para trabalhar. Desde aquela época já se ouvia falar em lobisomens. Aliás, era o terror do povo do interior. Desde os padres até as curandeiras falavam que lobisomens eram pessoas amaldiçoadas, praguejadas pelos pais, e que em noites de lua cheia ou época de quaresma se transformava num grande lobo e vagava nas noites atacando animais, mas que também não podia ver um recém-nascido, que ficava rodeando até conseguir pegar. Todas as mulheres recém-paridas ficavam de fato à quarentena ou resguardo trancadas em casa com seus bebês, pois o medo de atrair o lobisomem era grande, pois diziam que ele sentia o cheiro do bebê de longe. Naquele tempo em que se escurecia mais cedo e as noites eram mais longas, sem iluminação, apenas lamparinas, candeeiros ou velas, tornava tudo mais sinistro. As pessoas realmente tinham medo da noite. Em todas as rodas de conversa, fosse a tardezinha nas portas das casas, ou mesmo à noite em volta de uma fogueira ou à beira do fogão a lenha, muitas lendas e causos eram contados. Mas quando se falava do lobisomem, até os idosos faziam o sinal da cruz. Muitos ali na vila juravam de pé junto já ter visto um, e com arrepios contavam como o bicho era feio. Até o padre contava que numa noite estava dormindo em sua casa, que ficava no mesmo terreno da igreja. Acordou com batidas na porta, e a voz de um homem que dizia: "Padre, me ajude! Por favor, abra a porta, padre! Preciso de ajuda!" Não havia nada de estranho na voz, apenas parecia ser a voz de uma pessoa em apuros. O padre se levantou ligeiro, esquecendo até de colocar seus óculos. Ao se aproximar da porta, perguntou: "Quem está aí? Quem é você?" As batidas continuavam e o homem dizia: "Sou eu, padre! Me ajude! Abra! Abra!" O padre, tomado pelo ímpeto de ajudar o próximo, abriu a porta e deu de cara com uma criatura inimaginável. Era um lobisomem. Era muito alto, forte, todo peludo, de olhos vermelhos e boca escancarada. Sorriu quando viu o padre. Segundo o padre contava, era o próprio diabo encarnado. Aquilo lhe sorriu com deboche e maldade. Esticou seus braços peludos em direção ao pescoço do padre. O coitado, que já era de idade e sem muita agilidade, começou a cair para trás, tentando gritar por socorro. O lobisomem lhe agarrou pelo pescoço, mas no mesmo instante deu um grito de dor e saiu pinotando, ou seja, aos pulos, sumiu na escuridão. O padre se levantou com dificuldade e trancou bem a porta. Ele suava frio e tremia, agradecendo a Deus o livramento. Só muito tempo depois, revelando a todos da vila o acontecido, uma curandeira lhe perguntou se aquela corrente com aquele crucifixo que ele carregava no pescoço era de prata. E ele disse que sim, que era um presente
que havia recebido do arcebispo e que estava com ela na noite do ataque. Então a curandeira disse que de certo o lobisomem tocou na prata, o que fez com que ele sentisse dor e desistisse de atacá-lo. Dito isso, todos que escutaram e tinham alguns trocados guardados, corriam para a cidade grande atrás de prata. Nem que fosse um botãozinho de prata, todos queriam ter para se proteger do lobisomem. A minha avó ficou grávida poucos meses depois de se casar. Minha bisa, assim como toda avó que protege seus netos, aconselhou meus avós a reforçar bem as portas e janelas e nunca deixar o bebê dormir sozinho no berço. O ideal era no meio da cama, junto com os pais, para protegê-lo de qualquer mal. Minha bisa tinha razão, pois foi alguns meses depois, quando a barriga de grávida da minha avó começou realmente a aparecer, eles começaram a receber a visita de um lobisomem. Meu avô até aumentou e reforçou as cercas em torno de suas terras, mas de nada adiantou. O lobisomem pulava ou estourava a cerca. Toda sexta-feira era um furdunço lá fora. O bicho rodeava a casa todinha, cheirando por baixo das portas e fungando nas brechas, e também se esfregava nas paredes. Ele fazia um barulho igual de porco. O medo de matar um lobisomem antigamente era grande, pois alimentavam a ideia de que outros lobisomens viriam atrás de vingança. O jeito era se proteger dele e rezar para não ser atacado. Por entre brechas das janelas, meus avós viram diversas vezes aquele lobisomem em seu terreiro. Por vezes, ele batia na porta e chamava também, igual fez com o padre. Por algum motivo, ele não atacava os porcos e as galinhas, mas batia muito nos cachorros, chegando a matar alguns. Conforme ia passando os meses e se aproximando a hora do parto, minha avó ficava mais apreensiva. A curandeira lhe disse para espalhar sal grosso por toda a cerca, portas e janelas, e também fazer uma cruz de sal grosso bem grande no terreiro. Aquilo afastaria o lobisomem. Mas não adiantou. Ele pisava por cima do sal e ia até a porta bater e arranhar. Quando a minha avó pariu, as coisas pioraram. O lobisomem não dava sossego. Quando aparecia lá no sítio era um terror. Como não tinha aterro por perto e nem caminhão para recolher o lixo, todos enterravam seus próprios lixos. Certa noite, meus avós viram o lobisomem lá onde eles enterravam o lixo, revirando o chão, desenterrando tudo. Ele se alimentava daquela podridão. No dia seguinte, meu avô ia lá e enterrava tudo de novo. Outra noite, o bebê chorava muito. Minha avó fazia o possível para ele se calar, pois atrairia o lobisomem. E dito e feito, o lobisomem apareceu e ficou na janela fungando. E meus avós juravam, de pé junto, que aquilo chorava junto com o bebê, imitando o choro do recém-nascido. Era algo perturbador e demoníaco. Tudo isso só acabou numa madrugada em que meu avô teve a coragem de enfrentá-lo. Meu avô havia ido à cidade durante o dia. Foi ao dentista. Chegou em casa mostrando para minha avó os dentes que havia colocado. Na época, chamavam de chapa, que nada mais é do que a dentadura. Entre os dentes, o dentista havia colocado um artefato que era muito usado antigamente. Eram pequenos filetes de prata ou ouro entre um dente e outro. Era algo caro e sinônimo de beleza. Nessa noite estava chovendo. Meus avós dormiam com seu bebê no meio da cama. Por conta do barulho da chuva na telha de barro, não ouviram o lobisomem chegando. Acordaram com pancadas mais fortes que o normal na janela. O barulho acordou o bebê, que começou a chorar. Minha avó deu peito para o bebê parar. O lobisomem estava tentando arrombar a janela. Meu avô se levantou e pegou uma foice e ficou ao lado da janela. A janela era de madeira reforçada, mas não aguentou mais tantas investidas. Acabou rompendo algumas madeiras e nessa hora um fedor de carniça e cachorro molhado invadiu o quarto. Minha avó, segurando o bebê, correu para a cozinha. O lobisomem colocou um dos braços pelo vão, tentando alcançar algo. Meu avô deu com a foice no seu braço. A fera deu um urro aterrorizante e agarrou o braço do meu avô.
Ele tinha tanta força que estava torcendo, quase quebrando o braço dele. Meu avô, não aguentando de dor, deu uma mordida no braço do lobisomem. Chegou a arrancar um pedaço com um tufo de pelos. O lobisomem gritou, urrou e saiu correndo. Meu avô se pôs a vomitar, pois, segundo ele contava, foi a coisa mais nojenta que ele já pôs na boca. Dizia que o lobisomem estava podre, era carniça pura, e sua carne era dura, seus pelos eram encebados. Ele não gostava nem de lembrar que lhe dava ânsia. No dia seguinte, minha avó foi para a casa dos meus bisavós. Ficaram um tempo por lá, até ter certeza que esse lobisomem não ia mais voltar. Minha bisa, quando ficou sabendo, disse que ia na igreja pedir ao padre para batizar o bebê. À tardezinha, as duas foram até lá. Chegando lá, relataram ao padre o ocorrido, no que, apavorado, já marcou logo a data do batismo. No meio da conversa, minha avó notou a presença de um dos coroinhas, que estava arrumando o altar. O rapaz olhava para elas de canto de olho e tentava esconder o braço. Minha avó se aproximou dele e, não conseguindo mais esconder, ela conseguiu ver um curativo no braço. Bem no braço direito, o mesmo que meu avô havia mordido. Ele saiu rápido do salão e minha avó ficou sem reação. Chegando em casa, contou ao meu avô. No dia seguinte, ele foi até a igreja alertar o padre. E o padre disse que o tal rapaz havia ido embora sem explicação, que achou uma carta dele no banco da igreja. O padre não podia acreditar que esteve pertinho do lobisomem o tempo todo e nunca desconfiou, e lembrou das vezes em que o coroinha pedia para dormir em sua casa. Olha o perigo que ele correu sem saber. Meus avós contavam que depois desse lobisomem, muitos e muitos outros apareceram por lá. Até a década de 80, ainda era muito comum avistamentos desse lobisomem naquela região. Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o meu relato. Boa noite. Olá, me chamo Bárbara. No ano de 1990, minha família e eu morávamos perto de um senhor que se transformava em lobisomem. Mas só soubemos disso depois que já havíamos nos mudado para aquele sítio. Corremos grande risco de vida. Bom, tudo aconteceu quando meu pai foi despedido da empresa em que trabalhava. Morávamos em Pirassununga, interior de São Paulo. Nessa época, eu tinha 13 anos, minha irmã tinha 10 e o caçula tinha apenas 4 meses. A casa onde morávamos era de aluguel. Meu pai ficou alguns meses desempregado. Os aluguéis começaram a vencer e o dono da casa pediu para desocupar. Meus pais recorreram aos familiares e, pelo que me lembro, ninguém nos ajudou. Enfim, meu pai saía todo dia bem cedinho à procura de serviço e, depois de bater em quase todas as portas sem sucesso, em um belo dia ele chegou em casa todo feliz. Nos contou que foi pedir emprego numa empresa de ônibus urbano, mas não tinha vaga no momento. O gerente se compadeceu da situação que meu pai o relatou e disse que ali não tinha vaga, mas que ele tinha outro serviço, e se meu pai não se importasse de se mudar de cidade, teria um teto e um salário garantido. O emprego oferecido era como caseiro no sítio desse gerente. Ele não tinha tempo de ir lá, pois o sítio ficava localizado na cidade de Porto Feliz. Segundo ele, lá tinha 2 casas, a principal e outra um pouco mais afastada, que era do caseiro. Essa casa que era do caseiro já estava ocupada. Lá morava um senhor que era amigo de infância de seu pai, mas já não dava mais conta de cuidar de tudo sozinho. Nós ficaríamos na casa principal, que estava desocupada, e o salário era bom. Meus pais ficaram muito animados. Era nossa salvação em meio a tantas notícias ruins. Acertado todos os detalhes, uma semana depois fizemos nossa mudança para essa cidade, que fica na região metropolitana de Sorocaba. Chegando lá, vimos que a cidade era bem bonita, pequena e pacata, mas logo saímos do meio urbano e adentramos uma área rural. Por cada estrada esburacada que o caminhão passava,
ia deixando para trás a visão bonita que tivemos da cidade. Realmente, aquela área era muito afastada dos bairros. Havia poucas chácaras e sítios aqui e acolá, muito mato alto e lixos amontoados à beira da estradinha de terra. Finalmente chegamos ao sítio. O aspecto era o pior possível. Mal dava para enxergar a casa principal. O mato havia tomado conta. O portão velho e enferrujado estava amarrado com uma corrente. Bom, o gerente disse que lá já havia um morador. Então meu pai bateu palmas e chamou: "Ô de casa!" Depois de chamar várias vezes, um senhor de cabelos brancos apareceu entre os matos. Meu pai lhe explicou a situação e ele disse que o gerente já tinha avisado da nossa vinda. O velho abriu o portão e descemos nossa mudança. Depois o velho nos deu as chaves da casa. Antes de guardar a mudança, minha irmã e eu ajudamos nossa mãe a lavar a casa, pois estava coberta de pó. Enquanto isso, meu pai, segurando o bebê, conversava com aquele velho. Quando terminamos de lavar, começamos a organizar tudo. Logo anoiteceu. Minha mãe, muito cansada, só conseguiu fazer um café e um cuscuz. Quando estávamos jantando, o velho apareceu na porta da cozinha. Disse que sentiu o cheiro do café e perguntou se poderia tomar um pouco. Lógico que servimos ele. Enquanto comíamos, o velho ia contando como foi parar ali e qual eram os serviços para fazer. Em certo momento, minha mãe perguntou: "Seu moço, aqui é calmo? Não tem perigo de bandidagem?" E o velho disse algo que nos deixou assustados. "Bandido não vem para essas bandas não, dona. Não tem nada para roubar aqui não. É mais fácil aparecer outras coisas." O velho se despediu e foi embora para sua casa. Minha mãe sempre foi muito medrosa e começou a falar para meu pai: "Que coisas são essas que esse velho falou? Será que tem onça aqui? Ou será que é assombração?" Meu pai, sem dar muita conversa, respondeu: "É nada, mulher. Não tem nada aqui não. Esse povo antigo é cismado mesmo. Se tivesse alguma coisa aqui, duvido que ele morava aqui sozinho." Naquela noite dormimos profundamente, devido ao cansaço. E assim também se deu nas noites seguintes, pois havia muito serviço acumulado. Foi muito cansativo. Mas quando já estava tudo nos eixos e a canseira já não era tanta, às vezes ficávamos até tarde assistindo televisão. Ali era muito tranquilo. Apesar da imensa escuridão lá fora, a casa nos dava segurança, pois era uma boa casa. Os vizinhos mais próximos moravam a uns 800 metros de distância. E é engraçado que desde que chegamos lá, nenhum deles fora nos dar boas-vindas. Enfim, com o passar dos dias começamos a observar melhor aquele velho. Parecia que ele não tomava banho e só tinha 2 trocas de roupas e uma botina velha. Passava o dia inteiro trancado dentro de casa. Já não movia uma palha no sítio. Minha mãe nos alertou a manter distância. Ela se sentia desconfortável com a presença dele. E para falar a verdade, eu sentia muito medo dele também. Os olhares eram de maldade, sem contar que toda vez que ele falava, babava muito. Era nojento ver aquilo. Numa noite de domingo, estávamos todos deitados no tapete da sala. O bebê já dormia no berço, no quarto dos meus pais. Mamãe fez pipoca e pegou algumas mantas e deitamos na sala para assistir um filme. Meu pai já havia trancado bem todas as portas e janelas, pois era mês de agosto, estava uma ventania gelada. Apagamos todas as luzes e estávamos entretidos com o filme, quando do nada ouvimos tipo um pontapé ou coice na porta da cozinha. Meu pai deu um pulo e se levantou, saiu correndo para ver o que era aquilo. Fomos atrás dele e acendemos a luz e ficamos quietinhos. De repente, outra pancada forte, só que dessa vez na janela do quarto. O barulho foi tão alto que o bebê acordou chorando. Meu pai se atreveu a perguntar: "Quem está aí? O que você quer? Eu estou armado, viu?" Nesse instante, ouvimos a coisa mais horrível do mundo. O que estava lá fora deu um urro misturado com um grito. Coisa de filme de terror mesmo. Abracei a minha irmã e começamos a chorar com medo. Minha mãe estava nitidamente nervosa e tentava acalmar o bebê. As pancadas aumentaram. Aquilo corria em volta da casa e batia até nas paredes. Parecia um cavalo. Isso durou quase a madrugada inteira. Não conseguimos pregar o olho.
Quando foi por volta das 5 horas da manhã, aquilo resolveu ir embora. Ficamos aliviados e quando amanheceu, meu pai foi na casa do velho, saber se ele tinha visto ou ouvido aquilo também. O velho estava dormindo e se demorou a levantar, e disse que não ouviu nada, que tinha um sono pesado. Achamos estranho ele não ter ouvido nada. Nisso, mamãe já não queria mais permanecer naquele sítio. À tarde, meu pai foi até os outros sítios e, conversando com os moradores, recebeu um aviso que nos deixou de cabelo em pé. 4 sitiantes falaram para irmos embora o quanto antes, pois aquele velho virava bicho. Um deles já havia alertado o dono do sítio, mas ele não acreditou. Por ali já havia passado várias famílias e não permanecia, pois quando o velho se transformava, tentava atacá-los. Meu pai voltou para casa transtornado, montou em sua bicicleta e foi até a cidade arrumar um caminhão para fazer nossa mudança. No mesmo dia à tarde saímos de lá e voltamos para Pirassununga. Ficamos uns dias morando na casa de uma conhecida da minha mãe, até conseguir alugar uma casa. Meu pai foi falar com o dono do sítio e o mesmo disse que era mentira do povo, pois conhecia aquele velho há muitos anos e nunca teve problemas. Enfim, não podemos afirmar que era ele o lobisomem, mas os vizinhos foram firmes nas acusações. Só sei que o medo que sentimos foi grande. Por alguns momentos parecia que ele ia conseguir invadir a casa. Foi um livramento de Deus. Ágata, esse relato é verídico. Eu vivi isso com a minha família. Esses foram os relatos de hoje enviados por 2 seguidores aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os salves de hoje? Então vamos lá. Aquele abraço especial para quem curte, comenta e compartilha nossos vídeos. Vai um salve aí para Rosângela Mendonça, Eliezer Gonçalves, Antônio Júnior, Karina Alves, Elisandra Cruz, Eduardo Nascimento, Nilce do Lago, Bode Velho, Jacilene Maria, Geaz MH, Deise Lucide, Ivana Lemos, Pedro Tomás, Jorge Capella, José Machado, Carlos Marques, Júnior Martins, Rosana Souza, José Carlos, Texugo Destemido, Neia Oliveira, Mauro Roberto, Elisa Alves, Luciano Sena da Silva, Rosilda Pereira, Orlando Alcovias, Agimar Silva, P. Silva, Silvia Fagundes, Miriana, Paula Pereira Melo e Iraci Souto. Se você não recebeu meu salve, não se preocupe. No próximo vídeo seu nome estará aqui. Só peço a vocês que continuem comentando, curtam, compartilhem e não esquece de deixar aquele hype. Isso ajuda demais a manter o canal Uivos vivo aqui na plataforma. Então, meus amigos, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês, um bom fim de semana e até terça-feira.